Departamento Infantil do Ministério Agdefé, onde o nosso pastor e presidente é o pastor Samuel Leite. Eu sou a tia Mônica, estou responsável pela classe do primários, a classe de 7 a 8 anos. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, para nesse momento queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Estamos aqui aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, que as pessoas que venham assistir esse vídeo, os primários, as mamães, o papai, venham, meu Pai, sentir a Tua presença, meu Pai, e que eles possam aprender um pouco mais da Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos memorizar o nosso versículo, mas antes, hoje nós estamos na lição número 5, isso, onde nós vamos falar mais uma vez sobre um herói ou heroína da Bíblia. E a lição de hoje, a leitura bíblica que se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 14 ao 35. E eu vou estar lendo, aqui na Palavra de Deus, o nosso versículo de hoje. E vocês sabem que a Palavra de Deus, ela é alimento. E você sabe que quando nós nos alimentamos, o que acontece com o nosso corpo? Nós começamos a crescer. E que nós possamos crescer também na presença do Senhor. Porque quando você lê a Palavra de Deus, você se alimenta e você começa a crescer espiritualmente, assim como a nossa amiguinha assim. Você começa a ler a Palavra de Deus e você cresce também. E se você não lê a Palavra de Deus, não sabe o que Deus fala na Palavra dele. E o que acontece? Você diminui espiritualmente, assim como nossa amiguinha aqui. Então vamos memorizar o nosso versículo, que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Vamos memorizar o nosso versículo? Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Mateus, capítulo 5, versículo 9. E vamos memorizar novamente. Felizes são as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Mateus capítulo 5, versículo 9. E não se esqueça de você gravar o seu videozinho, memorizando o versículo e colocando lá no grupo de fé, para que outras crianças possam estar vendo, professores, mamãe, papais, como que você já está aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus e está crescendo espiritualmente. E lembre-se que quem lê a Bíblia, ora, cresce espiritualmente. Isso. E quem não lê, o que acontece? A pessoa diminui, porque não conhece o que está escrito na Palavra de Deus. Não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre mais uma heroína da Bíblia. Isso mesmo, uma heroína chamada Abigail. Abigail, ela era uma mulher muito bondosa, muito generosa, e ela era promotora da paz. Ela gostava disso, ela promovia a paz, ela gostava muito da paz. Mas também Abigail era casada com Nabal, um homem rico, só que ele era um homem muito grosseiro, muito malvado. E um dia, Davi, que já tinha sido consagrado por Deus, ungido por Deus a ser o futuro rei de Israel, ele estava próximo da fazenda de Nabal, com mais de 500 homens. E ele estava ali, ele estava no deserto. E criança não é mesmo? E vocês sabem que deve ser muito difícil viver lá no deserto, não é mesmo? No deserto falta água, tem pouco alimento, de dia é muito calor, à noite faz muito frio. E mesmo assim, eles estavam ali em volta e eles estavam também acontecendo. O que acontecia? Eles também ajudavam a proteger a fazenda de Nabal, junto com seus empregados, não é mesmo? Porque eles ali acampados ali perto, o que fazia? Ninguém ia atacar a fazenda dele, então ele estava, de um certo modo, estava protegendo e ajudando. E Davi mandou alguns soldados para poder dar saudações a Nabal, e prestigiar ele pela fazenda que ele tinha e tudo quanto ele tinha. E quando esses soldados chegaram para poder falar com Nabal, ele distratou os soldados e falou que Davi era um ninguém e que se até que Davi fosse um escravo, ele não daria nada para Davi comer, nem ajudaria nem Davi nem seus soldados. E esses soldados foram embora e falaram tudo a Davi. A ira de Davi
se acendeu no coração de Davi e ele falou que iria matar todos que viviam na fazenda de Nabal. Mas um dos empregados de Nabal correu lá e contou tudo a Abigail, falando o que Davi ia fazer. Abigail rapidamente foi lá junto com seus empregados, juntou os alimentos, pegou animais, pegou água, pegou vinho, tudo que era bom e partiu ao encontro de Davi. No meio do caminho, ela encontrou com Davi. E sabe o que aconteceu? Ela se prostrou nos pés de Davi e reconheceu e pediu perdão pelo que o seu esposo tinha feito. Falou que ele estava bêbado e sabia que o que ele tinha feito era muito errado. E falou com Davi que era para ele perdoar o que o seu esposo tinha feito, que ela tinha ido lá pedir perdão pelo seu esposo e deixar que o Senhor fizesse justiça por Davi. E Davi ele foi se acalmando e falou que Abigail era uma mulher muito generosa, muito bondosa e promotora da paz. E falou que ele, quando fosse rei, ele não ia se esquecer do que Abigail tinha feito, que ela tinha salvado mais de centenas de pessoas que moravam, nesse lugar, nessa fazenda que ela morava com seu esposo Nabal. E alguns dias depois, Nabal ele veio a morrer e Davi ele pediu a Abigail em casamento. A recompensa de Abigail ela veio, não é mesmo? Ela se tornou rainha, esposa do rei Davi, porque ela simplesmente promoveu a paz. E Davi e Deus não se esqueceram dessa mulher que era tão bondosa, gentil e que foi honrada pelo Senhor. Que você venha também ser uma pessoa bondosa, promotora da paz, assim como Abigail foi. E com certeza o Senhor vai recompensar você, porque você promoveu a paz e é uma pessoa pacificadora. E eu espero que você tenha gostado dessa lição maravilhosa de hoje, que falou sobre essa heroína, generosa, corajosa e promotora da paz, chamada Abigail. E eu vou estar orando e fazendo essa oração final e já morrendo de saudade, esperando a própria escola bíblica dominical, onde nós possamos estar juntinhos novamente. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo que aprendemos hoje, Pai. Que nós possamos ser promotores da paz, Senhor, assim como Abigail foi. Senhor, que o Senhor possa tomar cada criança que está assistindo esse vídeo nas tuas mãos, e não somente as crianças, mas cada pessoa, meu Pai. Deus, é que pedimos e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus e a paz do Senhor. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer.